Bom dia, comunidade da Vila. Gustavo, Bom Pedro, dia, César. Nós estamos na nossa série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Geralmente, no primeiro semestre, a gente sempre prega em séries enquanto está tendo a jornada dos pequenos grupos, como uma mensagem unificada no fim de semana e na semana. No primeiro semestre, geralmente a gente foca no Antigo Testamento, apesar que a gente sempre volta para Jesus, né? E no segundo semestre a gente tenta ficar mais no Novo Testamento e tem sido, eu tenho certeza que vai ser uma série impactante para a nossa igreja. Encontros com Jesus, todos nós tivemos algum encontro com Jesus que mudou a nossa vida. Antes de eu falar do texto que a gente vai abordar, eu queria falar sobre uma experiência de um amigo, infelizmente já faleceu, chamado Bob, que aconteceu em 2004. Em 2004, eu fui com meu pai para um congresso de pastores, chamado CEPAL, Servindo Pastores e Líderes, em Águas de Lindóia, aqui em São Paulo. E era um congresso muito forte, o maior entre pastores da primeira década desse século. E a gente ali sempre encontrava com 1.000, 1.200, 1.500 pastores. E naquele congresso, eles chamaram um preletor internacional, que era a primeira vez no Brasil, chamado Tim Keller. E ali a gente pôde... eu já tinha começado o meu ministério com palhaços. E foi engraçado que foi abençoado pelo Tim Keller ali, as primeiras apresentações que fizemos. E o Bob era um dos melhores tradutores que eu já vi do inglês para o português. E ele foi chamado para traduzir o Tim Keller. Bob era um presbítero na sua igreja, era da igreja que o Simval, irmãos menonitas, aqui em São Paulo, ele era dessa igreja. E ele foi chamado para traduzir e a gente teve uma semana maravilhosa. Tim Keller pregou 5 mensagens que impactaram muito. Eu sei de cor essas 5 mensagens, porque eu peguei o CD e ficava ouvindo depois de muito tempo. E eu lembro que depois dessa semana, que um dia eu posso contar, mas mudou muito a trajetória do meu ministério e da minha vida, eu voltando para casa e eu falando com meu pai, a gente assim conversando o que a gente tinha vivido, eu falei, pai, o que é... Eu era já pastor e meu pai pastor há muito tempo. Eu falei, pai, o que aconteceu essa semana? E meu pai falou assim, a gente se converteu, mas não conta porque pega mal porque a gente já é pastor. E meu pai riu e eu sabia que ele estava brincando e falando sério ao mesmo tempo. Porque é verdade, ele fala assim, na nossa teologia a gente só converte uma vez. E é verdade, converter uma vez, mas a gente se converte várias vezes. Só que a gente dá outros nomes, avivamento, sei lá o que a gente dá. Mas na verdade ele falou, a gente se converteu. O que a gente percebeu é que a gente várias vezes confunde evangelho com religião. E a gente várias vezes estava sendo religioso. E o que a gente ouviu hoje, essa semana, mostrou que a gente, na verdade, entendeu o evangelho agora. Só que eu tive meu pai que falou isso e falou, não conta para ninguém que você é pastor, porque senão vocês descobriram que você se converteu em 2004, né? Mas o Bob, ele traduziu, ele também teve uma experiência traduzindo o Tim Keller. E ele chega na igreja dele, reúne o conselho, ele fazia parte do conselho, e fala para os pastores, eu quero ser rebatizado. E aí, como assim? Não, o que eu ouvi essa semana fez eu me converter. Eu achava que eu era, mas eu não era. E eu lembro que eu fui conversar, eu era amigo dos pastores dessa igreja, ele falou, não, bacana que você... Mas não faz isso, senão você complica para mim, porque eu sou pastor. Como é que vai ser um presbítero que nem o César pediu, quero ser batizado, porque ouvir um gringo, não dá nem, fica até ruim. Tem que ser os gringos. Eu estou pregando aqui todo domingo e só agora que você vai querer ser batizado. E eu lembro que, no final das contas, ele foi rebatizado. Eu sempre tive muito problema quando a igreja impõe o rebatismo para alguém. Se você quiser, você vai ser rebatizado. Tanto assim, irmãos batista, presbiteriano ou outras caminhadas. Mas eu entendo muito quando a pessoa fala, eu agora entendi, eu gostaria de experimentar isso. Eu acho que é um outro significado quando a pessoa fala,
Eu não tinha consciência, hoje eu tenho, eu gostaria de passar de novo. E aí eu entendo isso. Agora, foi tão impactante quando a gente entende, ou quando acontece esse milagre de abrir os olhos para algo do Evangelho que fez o Bob, naquela época, enfrentar a tua igreja e falar, não, vai ser um testemunho, eles têm que entender isso, que a gente às vezes tem uma experiência mais forte. E é exatamente o texto que eu decidi ler para vocês, e a gente compartilhar aqui, que está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 16. Você pode ler, Gustavo, para a gente? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 16, a gente vai ler na NVI. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus ilumine a tua palavra essa manhã. A história de Nicodemos é uma história interessante. Ele é um mestre da lei. Aqui o primeiro texto vai dizer que ele é uma autoridade em Israel. Ele faz parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o corpo, o grupo dos 70 que lideram Israel. Lá em Números, quando você vai ver Moisés escolhendo pessoas para liderar ali no deserto, ele escolhe 70 homens. E até aí, daí por diante, estar entre os 70 que lideravam Israel era muito importante. E muito difícil entrar entre os 70, porque várias vezes você tinha que comprar um cargo lá, além de estudar muito teologia. E esses 70, eles eram os líderes religiosos, eles eram os líderes também nas leis, judiciário, e também eles lideravam a nação. Então, eram todos os poderes reunidos nesses 70. E o texto vai mostrar que eles estão no norte de Israel, longe de Jerusalém, onde ficava o Sinédrio. Ou seja, Nicodemos é um cara muito importante que está fora do seu eixo, provavelmente, para olhar ali o que está acontecendo, trazer relatórios. E ali ele viu essa pessoa chamada Jesus fazendo milagres. Sinais que são irrefutáveis, sinais muito fortes. E aí eu acho que decide falar, vou encontrar com esse tal de Jesus, até porque eu vou ter que levar relatórios, talvez, assim, eu preciso saber quem é ele, quero conhecer ele. E o texto diz que ele vai no meio da noite.
Eu sempre brinco, né? Todos os comentários falam que ele vai no meio da noite porque ele não gostaria de ser visto com Jesus à luz do dia. Eu falo que também pode ser Jesus que não queria ser visto com ele à luz do dia. De vez em quando um político vem conversar comigo, né, para conversar, e eu falo, então vamos pegar um horário bem assim, que não sei se eu quero também estar assim, tem nem ele comigo, nem eu com ele. Mas o fato é que o texto falando que era no meio da noite é uma reunião privada, uma reunião que não era para ser ainda divulgada, né? E aí, eu gosto de imaginar muito como era que foi essa reunião. Os discípulos preparando ali, talvez num lugar alto, Jesus já está lá, vai chegar esse mestre aí, ele provavelmente deve ter gente que caminha com ele, seguranças, ele vai subir. E aí os discípulos meio de longe, vamos servir depois, vamos deixar... Vamos ver, porque isso pode ser uma grande oportunidade. É como se viesse alguém muito importante e, assim, isso aí pode ajudar muito no nosso ministério, a gente chegar em Jerusalém com mais tranquilidade, ou se ele vai saber que Jesus é o Messias, já fica mais fácil para ele reinar. Então eu fico imaginando os discípulos assim, meio de longe, olhando, está Jesus, chega Nicodemos, e aí Nicodemos começa, vamos ver se esse cara está vindo para o bem ou para o mal, e Nicodemos começa muito bem. Ele fala, vejo que você é homem de autoridade, profeta, porque não tem como ter um sinal desse sem vir de Deus. Aí os discípulos pensam aí assim, os discípulos viram assim, vai lá, Jesus, capricha agora. Graças a Deus, esse cara já é dos nossos. Já está feito, já admirou, falou que vem de Deus, que tem sinal. Ai, graças a Deus, vai ser bom, vai ser boa a conversa. Aí Jesus atravessa e fala, você não sabe de nada. Você não viu nada, você não viu nenhum sinal, você nem nasceu de novo. Sabe isso aí? Pegou Jesus num dia errado. Sabe quando você tem visita? Já aconteceu isso com você? Vem a pessoa certa, no dia certo, mas pegou o dia que o seu marido não está no dia certo, ou que sua esposa não está no dia certo, ou o dia, sabe, aquele dia, aquele papo com o seu chefe que poderia ser, mas pegou o dia errado. E Jesus atravessou de um jeito que os discípulos falaram, nossa, essa eu não esperava. Para que ser assim? Para que ser truculento, né? Áspero? E daí para frente, a gente leu só um pedaço, vai piorando. Jesus fala assim, não, porque você é da terra, e eu sou dos céus. Eu vim lá dos céus e vocês não têm como ver, porque eu sou luz e você é trevas. Porque quem está na treva não vê nada, e a luz só traz. E outra coisa, assim como a serpente foi levantada no deserto, isso é uma história muito difícil do Antigo Testamento de entender, porque como é que você tem que olhar para uma serpente? Serpente sempre foi sinal do mal, de Satanás. Você olha para a serpente e vai ser curada? Que escândalo é esse? Assim, é uma sequência de histórias que a gente não sabe como acabou. Mas Nicodemos saiu, não foi o que estavam todos esperando. Não era o que Nicodemos esperava e não era o que os discípulos esperavam. Era um negócio que assim, o que aconteceu? Já acabou uma reunião e você falou, o que aconteceu? Porque assim, não deu nada certo, ruído total. Custa fazer uma médiazinha, né? Média, gente. A gente precisa dos políticos também. A gente tem, aliás, eu estou recebendo agora é eleição, os caras mandam tudo. E aí, comunidade da Vila está com a gente? Fala, tá. Oh, meu Deus, brincadeira. Agora que eu tô lembrando. Eu falo demais, mano. Eu falo demais, eu esqueço onde eu tô. Nossa, vou voltar aqui. Eu perdi o rumo mesmo. Lembrei. Aí Jesus, ele chega... A gente poderia falar muito dessas metáforas. Luz, trevas, da terra, dos céus. Mas eu quero falar sobre esse versículo que eu acho que é o cerne aqui. Quando Jesus vira para Nicodemos e fala assim, se digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu acho que para essa palavra é importante, porque tem vezes, quem trabalha com tradução sabe, quando você vai traduzir uma palavra, ela tem a semântica muito ampliada e você tem que escolher um caminho. Mas quando você escolhe um caminho, você descobre outro significado. É como um cobertor curto. Você protege o peito, a canela fica de fora. Você protege o pé, o peito fica de fora. É mais ou menos nesse caso aqui, nessa palavra, anodem, que quer dizer novo, ele também quer dizer alto.
E essa palavra aparece 13 vezes no Novo Testamento. 2 vezes foram traduzidos como novo. Quem não nascer, de novo. Mas 8 vezes foi traduzido como alto. No mesmo contexto aqui, quem não nascer, do alto. E aí, Marcos, é de novo ou quem não nascer do alto? Os dois. Os dois. É quem não nascer de novo do alto. Agora, dessa vez, do alto. E é importante você entender isso, porque ao longo dessa conversa, Jesus vai ficar falando de coisas do alto. E ele está falando sobre esse nascimento, que é um nascimento que vem lá de cima. Então ele vai falar no versículo 13: ninguém jamais viu aos céus, subiu aos céus, a não ser aquele que é do céu, do alto, o Filho do Homem. O Filho do Homem é a visão de Daniel, lá no Antigo Testamento, que ele olhou para o céu e viu um ser humano sentado no trono. Ou seja, ele é do alto. E Jesus vai falar lá no versículo 31, ainda para Nicodemos: quem vem das alturas, ele usa a mesma palavra, another, certamente está acima de todos que vêm da terra e terreno e fala da terra. Ou seja, Jesus está falando, você tem que nascer de um lugar mais alto. Porque desde o Antigo Testamento, você tem a visão de que tem o reino dos homens e o reino dos céus. E todo o desejo dos líderes do primeiro século da era cristã e de Nicodemos é que os céus viessem para a terra. Por isso que Jesus ensina no seu sermão do Monte a orar: faça a tua vontade assim na terra como é feita no reino dos céus. Então, se você não nascer nesse reino que está chegando e ser de uma outra família, não da tua, mas da família de Deus, dos filhos de Deus, você não vai ver o reino dos céus. Não é por sinais, não é por milagres que você viver, não é por teologia, não é por nada que você tiver, vai fazer você fazer parte da família de Deus, a não ser nascer de novo. E quando Nicodemos ele responde, parece que ele é meio burro. Vai falar assim, não é possível com um cara... E porque Jesus fala, não é possível, você que é mestre em Israel não entende o que eu estou falando. Eu prefiro ir para um caminho, até que o Gustavo estava conversando na cozinha da mensagem, que é assim: Nicodemos entendeu tão bem o que Jesus estava falando, que ele quis dar uma de... Sabe quando você... Não, vamos voltar aqui para a lógica. Porque para Nicodemos foi tão difícil ser um mestre, um líder em Israel, custou finança, custou anos estudando, custou dedicação, oração, porque a gente tem que lembrar que não é corrupção. Ali é um homem de Deus que estava lá liderando Israel. Contatos. 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 Tanta coisa que aí, quando ele fala, tudo que minha vida me trouxe a esse momento, Jesus. A única coisa que eu sei fazer, que eu acho que eu sei fazer, é reconhecer quem é de Deus. Você fez sinais, só pode vir de Deus. E aí você vem falar que, não. Você não tem essa capacidade. Se você não nascer de novo, você não é. É muita coisa para deixar para trás. É muita coisa para abrir mão por um mestre que está chegando agora. É muita coisa para falar. Você está querendo dizer que tudo que eu vivi não é suficiente no reino? Sim. Porque uma coisa é dizer para os discípulos, eu fico imaginando, eu discípulo, eu e o Gustavo, assim, uma coisa era você, Gustavo, você realmente não valia nada, né? Quando ele chamou. Agora, esse cara aí é nosso contato. E eu acho que esse é o grande problema nosso, de como a gente vai viver. A gente ainda acredita que é por teologia que se entra no reino do céu. Qual que é a sua teologia? É presbiteriana? É batista? É metodista? É adventista? É católica? Então, se você fizer o código certo, você está dentro. Se você fizer o código errado, está fora. E, de novo, é importante teologia. A gente tenta o tempo todo entender. Só que não é isso. Não é suficiente. Não é suficiente. Ou você fala assim, olha, é pelo que eu vou, é pelo... Deus me chamou porque eu sou um cara que sou bom articulador com a fala. Então, eu acho que Deus quer me usar. Não. Então, a grande questão aqui é que
é um milagre, é um abrir os olhos. Quem olha de fora pensa que está a mesma coisa, mas quando você tem a experiência de conversão, você lê esse livro, isso é vida. Antes a gente lê a Bíblia para tentar usar ela, ou como um manual de vida, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. E tudo bem, mas não é isso. Ou como um dicionário teológico. Deixa eu ver como é que é a vida no céu. Vou ver todos os textos de céu. Vamos ver como é que é um casamento. Vou pegar todos os textos de casamento. Daí você vai lá para a Gênesis, você vai ver que casamento... Ixi. Não é um dicionário, não é um manual, não é uma bula de remédio para você entender qual que é a doença que você está espiritual para tentar resolver. Mas quando abre os seus olhos, quando você nasce de novo, que é o que Jesus está falando, você lê, isso aqui é vida. Isso é vida. O meu alimento é o do alto. Assim, como assim o alimento é do alto? Meu alimento é do alto. E eu queria abrir para vocês, como e quando foi que vocês perceberam, a pergunta é difícil, que vida religiosa é diferente de vida de filho de Deus. Porque foi isso que o Bob percebeu, e foi isso que eu percebi com meu pai naquela vez, em 2004, que eu falei, não é a mesma coisa. Eu pensava que, e você que cresceu na igreja, você pensa que não é a mesma coisa. E se você não nascer de novo, não adianta seu tempo de igreja e ter sido filho de crente. Currículo. Não tem currículo espiritual. Não tem currículo no reino. É bebê. Ontem morreu o Silvio, seu Silvio. Intimidade. E a primeira vez eu reparei na letra da música, ficou repetindo várias vezes, né? Desse mundo a gente não leva a nada. Eu gostei. Eu não sei se a conclusão é, então vamos sorrir e cantar. Aí eu já não sei se é essa a teologia. Mas desse mundo nós não levamos nada, isso é correto. Ou ao contrário também, nesse mundo a gente não trouxe nada. Por isso que tem que nascer de novo. Nada do que você viveu e construiu é para trazer para o reino. Vem só você. Então, quando é que vocês descobriram que vida religiosa é diferente de vida com Deus? Eu nasci na igreja, né? Então, aí já nasci religioso, né? Então, aí já é complicado. Eu acho que foi talvez entender, Marcos, que a missão não era estar ali... Assim, eu tinha uma grande dificuldade de viver uma vida, talvez, com os meus amigos, na escola, depois no trabalho, e a vida da igreja. Pareciam coisas, água e óleo mesmo, né? As coisas não se misturavam. Então, essa era um pouco da minha dificuldade. E aí... Estava muito legal, porque na igreja, quentinho, né? A igreja funcionando bem, tudo mais, um monte de amigos. Conheci minha mulher lá, a gente se conhece desde os 6 anos de idade. Então, sempre foi muito bom, né? Mas aquilo sempre me incomodou, porque meus amigos de domingo estavam no clube, eu estava na igreja e eu me achava melhor que eles, né? Porque eu estava na igreja. Então, tinha alguma coisa errada. E aí foi o estalo que me deu, eu falei, poxa, se eu continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai continuar sendo o mesmo, né? Se eu continuar esquentando o banco aqui na igreja, o resultado vai ser o mesmo, que os meus amigos vão estar lá e eu vou estar aqui, né? Me achando melhor que eles, né? E aí foi que eu virei a chavinha e falei, não, eu preciso começar a mudar, né? A Vila tem muito a ver com isso, né? Porque lá em 2002, 2003, quando a gente começou os estudos que eram lá na Vila Olímpia, né? Com o Ricardo Agreste, depois veio o Adrien, né? Ali foi um início que acho que Deus construiu assim no meu coração de que eu não era mais uma vida religiosa, né? Eu tinha que ter me entregar mesmo à missão que Ele estava me dando, né? O ir de pregar era realmente eu ir, né, para encontro às pessoas, né? E aí foi mudando um pouco da minha cabeça, eu acho que... Mas é uma coisa também constante, né, Marcos? Porque hoje você vê, né, a vila grande, né, a vila já estruturada, e eu toda hora me questiono disso, né? Eu não posso cair. Então, eu tenho sempre essa preocupação de em que momento, como que eu consigo estar completo, né? Fazer com que a minha missão seja... A vila é quase que um tanque, né? Eu vou encher o tanque aqui para eu fazer a minha missão lá fora, né? Eu olho para todo mundo aqui e eu vejo... Né, se a gente está aqui em 250 pessoas, são 250 campos missionários que a gente tem, né? E a missão, acho que da igreja aqui, é a gente preparar as pessoas para amanhã estar lá sendo testemunho e poder abrir as portas para o Espírito fazer o trabalho, né? Eu acho que, para mim, eu tive fazendo um contraponto aqui, né, que eu não cresci na igreja, né?
Eu vim de um outro tipo de tradição, mais nessa ideia de cada um vai formando um pouco a sua verdade, cada um vai juntando aqui e ali coisas de alguma linha religiosa, da outra, e faz um bem bolado, aquilo que faz sentido para você, e de repente, eu agora já sei, é só eu seguir por esse caminho que eu mesmo criei, né? Como se fosse algo superior. Não sou igual às outras pessoas que seguem o que os outros dizem. Ou até havia eu sempre gostei de ler sobre vários assuntos, e era o tema religioso também, era isso, para me ajudar mais, quanto mais eu souber, quanto mais o conhecimento eu tiver. Outra coisa que eu vivia muito era essa coisa de contexto de liderança. Então, desde a minha juventude, meu pai trabalhava como consultor de empresa. Então, era sempre assim, não, vou me preparar, vou ser um líder, alguma coisa assim. E tinha várias experiências nesse sentido. Mas olha que interessante. Eu achava que isso ia me dar o que eu precisava para ter uma vida boa, para ter, se existe algum tipo de espiritualidade, eu estou garantido aqui, porque eu testei várias coisas, sabe? E aí foi muito curioso, porque convivendo com amigos que eram cristãos, eles, de alguma maneira, às vezes eu vinha com pegadinha para eles, tentando, né, vou pegar ele aqui nessa curva aqui do raciocínio, vou provar que ele está errado, enfim. Então era bem difícil mesmo, Marcos, como você falou. Era uma pessoa, né, difícil. Hoje mudou tudo, né, Marcos? Mentira, algumas coisas ainda continuam. Disso de tentar argumentar, de tentar entender as coisas. Só que o que aconteceu? Lendo a Bíblia, por causa desses amigos, eu comecei a ver que aquilo não era o caminho, que aquilo não era suficiente, que a pessoa de Jesus não era mais só uma ideia, não era mais um conjunto de regras que eu criaria religioso ou que eu escolheria de alguém. Era uma pessoa que tinha autoridade, e essa pessoa que me conhecia, sabia das minhas lutas, meus erros, minhas fraquezas, e que me amava mesmo assim, e que de alguma maneira fazia parte do meu dia a dia. Não era só sobre, é só fazer isso, fazer aquilo. Então isso foi um encontro que mudou tudo, e de repente toda aquela bagagem é como se fosse assim, não foi ela que me levou para esse Deus, foi esse Deus que veio ao encontro de mim, apesar daquela bagagem. Foi esse Deus que de alguma maneira olhou e falou, cara, é diferente, tem a ver com nascer de novo. E esse nascer de novo me trouxe, então até hoje eu estou reaprendendo coisas, reaprendendo, olhando para a palavra. Então, às vezes aquela coisa, não, eu já tenho experiência de liderança, aí Deus vem e humilha um monte de coisas, que eu achava, isso aqui funciona, é uma técnica. Não funciona, a gente é diferente, cada um, não tem um jeito que você fala, agora eu aciono os botões e as pessoas vão fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. É o contrário, Deus fazendo isso comigo, né? Então, para mim, eu acho que foi ali que eu percebi esse contraste, né? Embora não estivesse no contexto de igreja, mas eu tinha um contexto da minha religiãozinha que funcionava ali. E, de repente, ser filho de Deus é uma outra coisa, é nascer de novo. Uma coisa não tinha a ver com a outra. Até a não religião é uma religião. Aliás, se você pegar um ateu bom assim, ele é mais religioso que a gente. Ele vai prosélito pra caramba. Mas, assim, a gente vai entender que, respondendo a pergunta, o que é nascer do alto, nascer de novo? Primeiro é quando os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual, para o Espírito. É um milagre. Acontece, você vê, e quando ele abre, que você entende o mundo espiritual, você nasce de novo. Mas também é saber que a nossa história está nas mãos de Deus. É interessante que Jesus ele vai falar assim. Na verdade, assim, Nicodemos, quando ele pergunta, me explica melhor. Porque como é que a gente pode voltar para o ventre da nossa mãe? O que ele está dizendo é assim, me fala melhor, não adianta você... Eu quero entender aqui, somos líderes, somos rabinos. Estamos no mesmo nível. Fala, me dê qual que é o rito, qual que é o método, qual que é a doutrina, como é que é a fórmula, como é que eu posso entender?
E é interessante como a gente gosta de... A gente sai, se decepciona com um método, mas a gente, quando está assim, graças a Deus não é isso que é Deus, a gente cai no outro método. Né? Aí sai de uma igreja que decepcionou, que a doutrina era não sei o quê, a gente vai lá e cai noutra. E eu lembro quando a Glocal estava no auge, e a Glocal não é a aceleradora que a gente está falando, não. Quando a gente tinha um teatro, a gente fazia toda terça-feira um encontro trazia gente, professores da USP, a gente tinha tudo aquele negócio de diálogo com a cultura. Foi um tempo maravilhoso. E pessoas de outros estados me mandavam assim, dizendo, Marcos, como é que a gente abre uma Glocal aqui? E eu falava, peraí que eu vou escrever aqui algumas coisas aqui, que é, se você fizer isso, dialogar com isso, chamar não sei o quê, tal, aí você consegue abrir uma Glocal. E a gente tentou abrir assim em vários lugares e nenhum lugar deu certo. E eles falavam assim, não, mas eu acho que Glocal é só por causa de São Paulo. São Paulo é tão louco que consegue funcionar. Na verdade, eu entendi o que Jesus fala sobre o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde veio nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui, de novo, Jesus faz um outro trocadilho que você pode não pegar. Espírito, tanto no hebraico como no grego, é vento, é sopro. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, o vento, ou o Espírito, sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, ele está jogando como o vento. Eu gosto muito da meteorologia, que eu sempre falei, cara, eu quero trabalhar com isso, porque é assim, amanhã vai chover 15% de chance. Pô, você já ganhou o seu dinheiro, porque se chover, bateu 15%. Eu lembro que a gente contava uma história de um cara que falava que era profeta, e uma vez a mulher estava grávida e ela queria saber o sexo. Profeta, fala o meu sexo. Ele falou, o sexo do meu bebê. Ele falou, é isso que vos digo, varoa. Vai ser um menino, mas se duvidar, será uma menina. Aí fica fácil, né? Parece previsão do tempo. Não vai chover, mas tem 12%, e é bem o 12% que cai, né? Quando você vai para a praia. Porque na verdade... eu avisei. Tô brincando, viu? Gente que trabalha na área, tô brincando, eu sei tudo, que tem uma ciência. Vocês fingem que tem, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Jesus já falava, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, é assim. E a gente quer controlar. Eu queria controlar o que a gente descobriu, o que a gente viveu no espírito, na Glocal, naquele teatro. E, na verdade, Deus soprou e depois Deus falou, não, nem aqui estava funcionando mais a Glocal, no final, lá para 2018, 2019, do jeito que a gente queria. E Deus estava falando, vou soprar de outra forma agora, talvez com ONGs, organizações. E isso é isso. A gente não coloca Deus numa caixa. A gente não coloca Deus num sistema que fala, deu certo. A Vila agora, a gente hoje está recebendo 36 pessoas e é o ano que a gente mais está crescendo de gente. E se eu pensar como administrador, isso eu não queria, é tão gostoso a Vila. Daqui a pouco vai começar os da na minha época, da Vila era bom. O pastor sabia o nome de todo mundo, era legal. E é isso, já é gostoso. Teve essa época, mano? Essa época, o Gustavo sabia o nome de todo mundo. E talvez você, né, César, viveu isso. E por um lado a gente quer isso, por outro lado a gente sabe que o vento está soprando. E pode amanhã nem Vila existir. Quantas vezes eu já vi igrejas gigantes e aconteceu alguma coisa que parou? Não tem. Líderes que estão lá e que estão aqui. É assim o vento do Espírito. Agora presta atenção, para Nicodemos estava muito... Você está dizendo que tudo que eu fiz não vai ser usado? Não, vai ser usado, mas nasce de novo e depois o Espírito decide como vai soprar na tua vida. Porque se for desse jeito, aí não é só suas virtudes que vão ser usadas pelo Espírito. Vão ser suas fraquezas e até suas tragédias. Como assim? Olha só, se Nicodemos queria dizer assim, me fala sobre o reino que eu vou ver o que eu posso usar para abençoar você. E Jesus fala, não, primeiro entra, nasce de novo, depois o Espírito vai decidir se vai usar suas virtudes ou suas fraquezas. A gente acha que a gente, para se converter, precisa... Ou quais virtudes e quais fraquezas.
precisa ser salvo das nossas fraquezas. E é verdade, precisa muito. Mas você só entender o reino quando suas virtudes, você entender que não é suficiente. Que elas precisam de salvação. Então a gente às vezes vai estudar a vida de Paulo, a gente fala, nossa, Deus escolheu Paulo porque ele era eloquente, porque tinha dupla nacionalidade, né? Era romano, era judeu. Não. Paulo, ele não tem a mesma finesse de Jesus. Então ele usa a palavra, ele fala, tudo que eu vivi é esterco. Não tinha toda essa finesse aqui de falar nascer de novo. Ele falou, mas ele quis dizer, ó, Deus usa a minha fraqueza. Eu acho que Paulo falava, eu queria que usasse a minha virtude, eu sou mó eloquente, eu consegui cargos. Vou usar a sua fraqueza. E é assim. Então, vocês lembram 2 meses atrás, quando a gente estava conversando com irmãos que foram acelerados na Glocal? Tinha um dos irmãos, ele estava contando que a vida toda, as drogas acabou com a vida dele, ele foi para um lugar onde assim, era horrível, ele não tinha privacidade, ele estava numa clínica de recuperação, ele odiava aquele lugar. E aí ele teve uma experiência de nascer de novo, ele conseguiu se livrar das drogas. E aí quando ele estava lá fora, eu pensei, agora tu vai viver a vida, né? Ele fala, aí eu voltei a cuidar das pessoas que tinham cuidado. Eu falei, por que você voltou para esse lugar terrível da sua vida? Ele falou, porque Deus decidiu me usar na minha fraqueza para ajudar os outros na fraqueza dos outros. Então o vento vai... Talvez você está assim, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Eu tenho essa habilidade. Eu sou administrador, então eu vim aqui, vocês não querem que eu ajude? Não. Jesus está falando, meu amigo, você não tem a mínima ideia do que eu vou te ajudar, e é bom. Eu vou te usar de um jeito que você nunca viu. Então você está esperando como Deus vai te usar, talvez Ele está até te usando já e você nem está vendo. O vento sopra, para de ficar desejando. O que eu vou fazer? Qual é o meu dom? O que é isso? Seu dom vai acontecer quando você estiver exercendo. O seu dom... Gente, o vento está soprando já. E talvez você já está sendo levado, a sua vida, esse sopro de vida. Vem para onde quer, vai para onde quer. Uma pergunta para vocês que eu acho que é interessante. Você lembra de um episódio da sua vida que você na época ficou bravo com Deus e que hoje você vê que Ele estava só te protegendo ou te preparando para algo melhor? César. Você que gosta de cinema, né? Parece que você incorporou aí a questão dos metaversos, né? Porque a gente fica simulando, né? Como se fossem, e se tivesse acontecido aquilo, teria sido melhor ou pior, né? E aí a gente começa, a imaginação vai para longe, né? Eu tenho vários eventos que eu acho que eu consigo, né, colocar aqui como coisas que mudaram a minha vida. Eu não sei se é para melhor ou para pior, eu só sei que foi para onde o Espírito me levou, né? Então, talvez seja essa grande conclusão, né? Então, eu tive mais ou menos no ano de 2011, 2010, eu tive um burnout bem sério. E eu lembro que a minha chave virou quando eu percebi que eu sofria pelo passado que eu não ia mudar e nem pelo futuro que ainda não existia. E pelo futuro que não existia, né? E eu parava de viver o dia a dia, né? Então queria ter planos, queria ter o controle sobre os planos todos, né? E arrepender de coisas talvez que eu tivesse feito, podia ter feito melhor, né? Eu com 27 anos, meu pai morreu. Meu pai teve esclerose lateral amiotrófica, né? E para mim foi muito pesado aquilo, né? Porque meu pai era a minha referência, né? Mas é engraçado, eu vou fazer 50 anos agora, né? No ano que vem, e aí você começa a fazer algumas reflexões, né? E a Raquel até me perguntou, ela falou, César, quem são as pessoas que, né, se você lembrar, assim, alguém que te influenciou, né? Eu tenho clareza de 2 pessoas, e eu já falei para elas, agradeci, que eu perdi meu pai, mas Deus colocou essas pessoas na minha vida, não são da igreja, mas eu consigo ver a minha carreira, as coisas muito que eu construí, um impacto muito grande dessas 2 pessoas, que eu não conhecia antes, né? Um deles eu fiquei até mais próximo no velório do meu pai. É engraçado isso, né? Então, são coisas que vão acontecendo. Eu tive uma outra experiência também, que eu e a Raquel, a gente sempre sonhou em trabalhar, eu consegui alguma mudança para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, fui para lá, fiz entrevista, julho de 2008, tudo certo, em agosto quebrou o Lehman Brothers. E aí, acabou, não fui, né? Podia ter ido, podia ter sido pior, né? Então, qual é o cenário?
sei lá qual é o cenário. Se foi melhor ou se foi pior. Talvez aqui, Marcos, eu aprendi, talvez, é que, cara, é o multiverso que o Espírito me levou a percorrer, né? E eu acho que eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele me deu de oportunidade. Eu não estaria, talvez, aqui na Vila hoje, não teria feito as coisas da Glocal, se eu não tivesse trilhado esse caminho que o Espírito trilhou para mim, né? Eu me lembro que sempre que me perguntavam por que eu fiz teologia, eu falava, né? Tudo menos para ser pastor titular de igreja, quanto mais presbiteriana. E era isso, para mim era muito claro, eu queria ser missionário e viajar como meu pai viajava, pregando. E eu estou aqui, estou feliz. Porque Deus, Ele usa... Estou feliz. Estou muito feliz. Muito. Vou chorar, eu chorei a primeira, eu vou chorar agora. Ele fica me cobrando. Para de chorar, Marcos. Essa é a igreja dos meus sonhos. Não era nem... Eu não precisava estar liderando. Eu só queria ter tido a oportunidade de, com 20 e poucos anos, sentar nessa igreja que eu amo tanto. Que prega o evangelho, que vive missões, que impacta socialmente uma cidade, usa os seus dízimos e ofertas para impactar vidas. Mas a gente não sabe como Deus vai nos usar. Um cara que tem dislexia, que às vezes não sabe falar uma palavra, você vai lá liderar gente que... Quanta gente da USP que eu tenho de mestres e doutores aqui. Isso sou eu. Tem a história do Gustavo, do Paulo, de todos os outros. Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João. A primeira vez é nesse encontro. No meio da noite, truculento. Eu não sei como Nicodemos saiu, mas Nicodemos, não, na minha cabeça, ele não saiu tão feliz desse encontro. Ele fala, como assim? Eu sei que ele é mestre, mas ele podia... Como assim? Tudo que eu vivi, tudo que eu tenho não vai ser usado, tem que nascer de novo. No capítulo 7 de João, ele aparece de novo. Parece que João decidiu contar a história dele devagarzinho, ao longo, em paralelo com a história de Jesus. No capítulo 7, os fariseus e religiosos estavam muito bravos com Jesus. Mandaram os soldados do templo ir prendê-lo. Os soldados voltam falando, nunca vimos alguém com tanta autoridade falando do jeito que fala. Já pensou? Você manda um soldado, seu funcionário ir, ele volta falando, não dá para prender o cara não. E aí eles ficam com mais raiva desses soldados e falam, vocês também se converteram a esse cara? A gente vai matar ele, a gente tem que prender. Nicodemos, ele levanta e fala assim, e é certo na lei que a gente segue, a lei de Moisés, a gente julgar alguém sem ouvir ele antes? Ah, Nicodemos, está pondo as asinhas de fora? Agora já não é mais no meio da noite. Agora você está... Eu acho que Nicodemos falou, já entendi. Vou usar o meu cargo que eu estou aqui para poder exercer aqui e participar. E de alguma forma Deus fala, ainda não. Ainda não é isso. E a terceira vez Jesus já está na cruz. Ele nem conversa com Jesus. E Nicodemos fala, eu vou enterrar esse justo. E diz o Evangelho de João que ele pega tudo que ele tem e ele faz os rituais de passar os olhos em Jesus e enrolar em linho branco e arranja um lugar para colocar, enterrar Jesus numa pedra. E era sexta noite de Páscoa, a festa mais importante do judaísmo. E quem tocasse num defunto não poderia celebrar com a sua família e com mais ninguém a Páscoa, porque tinha um processo de purificação. Nicodemos, ele abre mão do seu cargo de um dos 70 que liderava, de estar com a sua família para tocar naquele defunto, Jesus, e dar o enterro para Jesus. E eu fico imaginando Nicodemos carregando e falando, eu achava que ia ser tudo que eu vivi, que eu iria glorificar Ele no sinal com o meu cargo do Sinédrio, e eu vou honrar o meu Deus carregando o seu corpo, coisa que um coveiro poderia fazer. Mas assim ele ia entrar no reino, no escândalo de Deus.
E na minha cabeça ele está lembrando daquela primeira conversa. Por que que Jesus foi tão forte comigo? Porque ele ainda estava com misericórdia. Agora eu lembro o que ele falou. Da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo que deu seu Filho de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele lembra, Jesus sabia que um dia eu iria ver a serpente, o escândalo de Deus. E aí ele me preservou. Era como se Jesus falasse, calma Nicodemos, não é agora. Presta atenção, até nas broncas que Jesus te dá, ele está pensando com misericórdia para você. Qual que é a dificuldade que você está? Você está lá, por que Deus? E ele está, calma, teu caminho está garantido. Você está nas minhas mãos, mas não é agora, Nicodemos. Um dia tu vai fazer algo que vai ser registrado para sempre. É assim a nossa história com Ele. O vento está soprando, queridos. O vento está soprando na tua vida. É só você abrir os olhos e falar, Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o seu sopro sempre traz vida. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muitas vezes não entendemos circunstâncias, mortes, doença, desprezo, desemprego, divergências, tragédias. Mas isso muda tudo, Senhor, quando nós enxergamos que o Senhor, Teu Espírito está soprando. Nós queremos ser usados, Senhor, da maneira que Te agrada, Senhor. Som do nosso coração, que o Seu Espírito, que o Seu sopro possa trazer a vida para a gente levantar e continuar. Em nome do Senhor Jesus, amém.